Boa noite. Alô. Boas noites a todos. Boa noite, colegas. Boa noite, faz favor. Boa noite. Vou tirar aqui. O que é que vai ser hoje? Ora, Eu três quero uma francesinhas. 3 francesinhas com batata e uma caneca de cerveja. Deixa-me desatar aqui o nó disto, espera aí. Ou umas bifanas, pá. Umas bifanas Mas de olha, frango. Mas as francesinhas são de Olá, Braga? Daquelas De taberna belga. Já fui lá, Bruno, eu já fui lá. Olha, gostaste? Gostei, mano, espetáculo. Para mim é das melhores, pá. E eu também. Opa, já houve malta que foi lá e disse que não curtiu. Eu adoro aquilo. Eu vou-te dizer. É um enjoativo. Molho é muito enjoativo. Eu comecei a comer e pensei assim, o Bruno... Não, eu também gosto, mas é o que dizem sempre, pá, que o molho é enjoativo. Acho que sim. Mas diz lá. Eu comecei a comer e pensei assim, o Bruno é um artista, pá, porque aquilo não tem nada a ver com a francesinha, estás a ver? Mas depois começas a saborear, espetáculo, gostei bastante, já estou com vontade de ir lá. Agora quando abrir aí o Jardim Zoológico, quando o Jardim Zoológico abrir, eu vou lá. Vou lá outra vez. É uma coisa que se estranha, mas depois entranha-se, é isso? É isso. É isso mesmo. Opa, para mim é melhor. Eu poderia ter ido para crítico de comida. O Pedro Campelo já está aí, já disse boa noite, já disse que para provarmos as francesinhas do Ricardo. Ricardo, é verdade isso ou não é verdade? Não. Obviamente que não. Mas tens primas em França, é isso, Ricardo? Eventualmente. Não vale a pena, pá, não vale a pena. O homem está com vergonha. Não tem cartão e circo só, pá. O Pedro Campelo enterrou aí o Ricardo. Mas, Ricardo, as tuas são com salsicha fresca? São com... Júnior. Isidoro. É Isidoro. Salsichas Isidoro. O Ricardo não se lembra do Isidoro? Pá, eu acho que isso não existe, o enlatado Isidoro das salsichas, mas não conheço o reclame. Também existe o jogador. Bruno, como é que era o nome daquela equipa de ciclismo? Não era Isidoro? Cicasal. Olha, o Joaquim Gomes ganhou a volta a Portugal pela Cicasal à Crala. Eu lembro-me disso. E a Maia Milanesa. Não é do tempo daquele pequenino. E a Maia também tinha uma excelente equipa. A Maia Milanesa. Muito bem, pessoal. Não vamos falar de ciclismo, vamos falar de futebol. A não ser que... Desculpa, enganei-me então. Se calhar vou-me embora também. Sei que era para falar. Desculpem. É ciclismo. É futebol. É parecido com o ciclismo, pelo menos. Também é bom. É desporto, também é fixe. Por acaso também aprecio bastante ciclismo. Apesar de não perceber assim muito, aprecio bastante ciclismo. Mas vamos falar de futebol. Pá. Aproveitar. Partilhem, por favor, aí a live. Isto só tem piada se tiver pessoal aí desse lado. Pá, se não tiver, a gente faz da mesma, mas não é a mesma coisa. É mesmo assim. Boa noite a todos. Muita chuvinha lá fora. Chove muito. Pá, porquê é que eu começo sempre o 11 a falar da meteorologia? É engraçado, não é? Porquê que será? Geralmente os telejornais têm os blocos meteorológicos ao fim. Nós é logo no início. Pois é nós é logo no início. É logo a falar da meteorologia. Ora bem, o Pedro Capelo já está por aí, já está a dizer que Francisco Amorim percebe ciclismo, a malta está a ver o Gil. Eu vou-vos mantendo atualizados, a não ser que vocês estejam também a dar uma vista de olhos, mas neste momento, com 78 minutos, o Gil vai ganhando ao Sporting por 1-0, o Fujimoto. Olha, estávamos a falar de ciclismo, temos aqui o Moto. O Fujimoto, a piada que é. E está em fuga. Está em fuga. Vamos começar o nosso ano e vamos começar com a rúbrica que toda a gente já conhece, que é o Achómetro. Eu hoje no Achómetro trago uma notícia que, parece-me a mim, a Liga anda a ouvir o 11 para cada lado. Porquê? Há uma semana atrás, eu lembro-me de falarmos aqui sobre os relevados. Aliás, o Sérgio Conceição queixou-se do relevado onde joga a Bessade, e com razão. E nós criticámos o relevado do Bessade, do Nacional, do Marítimo. Santa Clara. E saiu hoje uma notícia que a Liga... Santa Clara. A Liga anunciou hoje a interdição do Jamor aos treinos e aos jogos. Irá ser feita uma nova vistoria no dia 18, mas a interdição deve-se ao estado do relevado, ao estado do tapete. Por isso, o próximo jogo da Bessade com o Nacional da Madeira, em princípio, está em risco. Julgo que não me estou a enganar no clube.
mas vai ser feita uma avaliação dia 18. Finalmente, parece que há algum juízo na Liga. Agora, será que é coincidência o facto de ter sido o Futebol Clube do Porto ir lá? Estou a dizer o Futebol Clube do Porto, como poderia ser o Benfica, como poderia ser o Sport, a levantar esta lebre. Um dos grandes, sim, para que a Liga fizesse alguma coisa. Bruno, comece por ti, dá aí as boas noites ao pessoal e bora comentar. Ok. Pronto, boa noite a toda a gente que nos acompanha. Bom, em relação à questão que tu colocaste, eu acho que tem precisamente a ver com ter sido um dos grandes a ir lá e a ter dado a caboclo no trombone. Porque se fosse o Nacional da Madeira ou um Portimonense ou um Farense qualquer, isso não ia acontecer. Claro, como é evidente, o mediatismo que há por trás de um clube grande é totalmente diferente, não é? Portanto, obrigou a que a Liga olhasse para isto com cuidado e, na minha opinião, muito bem, porque nós falamos aqui, mais que uma vez, o relevado do Santa Clara, por exemplo, o relevado do Marítimo, o relevado do Jamor, estão muito estragados. Não dá para praticar um futebol de qualidade. E isso, como é evidente, prejudica muito as equipas mais bem preparadas tecnicamente, com jogadores mais tecnicistas. São sempre os jogadores que têm mais dificuldades neste tipo de campos. E, no fundo, aquilo que todos nós queremos é ter bons espetáculos de futebol. Acho eu que é isso que nós pretendemos em termos de ver um espetáculo de futebol. Portanto, eu acho que é uma boa atitude, finalmente uma boa atitude por parte da Liga, e ainda bem que acontece esta situação. Deixa-me só dizer que não sei se será o último ano que esse clube chamado Bessade irá estar no Jamor ou não, mas por indicações que o visuar do nosso estagiário, parece-me a mim que para o ano o Bessade vai jogar em Grândola. Não sei, parece-me a mim que vai ter o hino da Grândola Vila Morena, do Zeca Afonso, mas parece que vão de armas e bagagens para o Alentejo. Daí eu referi mais que uma vez que aquilo não é o Belenenses, mas é sim um clube que usou o nome do Belenenses. Completamente sem ligação nenhuma, não é? Não tem nada a ver. Agora vai para a Grândola e nada. Completamente tudo desvirtuado. Por acaso eu tenho curiosidade, esperando pelo futuro, porque eu acho que o Belenenses vai conseguir subir à primeira. Vai ser muito interessante se a Bessade se mantiver, aquilo vai ser mais um derby para ser bulha velha. E vocês os dois, Marquinho, estás aí com os teus fones da TSF? Como é que vês esta notícia que deu esta noite? Eu concordo. Estou a ouvir o Gil Vicente. Neste está o Gil Vicente e neste estou a ouvir-vos a vocês. Concordo com a notícia, não é? Concordo com a decisão tomada pela Liga. Mostra mais uma vez que a Liga é um bocadinho fraquinha. A Liga de Clubes é um bocado fraca. Porque foi preciso irem para lá fazer queixinhas e parece que a Liga não tem olhos na cara ou que não acompanha os jogos. Sim. Porque acho que não era preciso ninguém lhes dizer que aquele relvado estava em mau estado e que não era possível ou não era admissível para uma equipa da Primeira Liga. Foi preciso alguém ir lá dizer-lhes isso para eles tomarem uma atitude. E eu acho que é inadmissível um órgão desta competência esperar que alguém lhes diga alguma coisa quando está à vista de toda a gente. E eu ainda vos coloco aqui outra comparação, que é o jogo Belenenses-Porto, não é? Ou Bessade-Porto. O relvado não estava em condições, não é um relvado aceitável para um jogo da Primeira Liga. E aquele jogo do Nacional Sporting, em que se jogou a seguir aquele dia temporal, em que o relvado estava lastimado. Aquilo nem era relvado. Nem era relvado, Marco. Desculpa. Eu lembro daquela situação que... Eu lembro parti-me a rir quando o Daniel Guimarães faz uma defesa e levanta-se todo cheio de lama. E eu, é sério. E é isto que nós queremos vender lá para fora? É isto que nós queremos popularizar na nossa... Deixem-me só dizer que foi gol do Sporting. Só para atualizar o pessoal. É isso que eu ia dizer. Foi gol do Sporting pelo Sebastião Coates. Aos 84 minutos. Tenho Coates, tens no canto. Eu já disse Ricardão, agora deixa-me ir aí agora ao Ricardão. Ricardo, muito bem, estamos a falar que a Liga demorou muito a tomar uma medida. Esperemos que não seja só com a Bessade, não é? Porque há outros relevados, mas como diz o povo, mais vale tarde que nunca, não é? Mais vale tarde que nunca. Meio. Eu concordo com isso, mais vale tarde do que nunca, mas
se calhar, puxando um pouco a cassete atrás ao comentário que o Petit fez na altura, é que o relevado era mau para as duas equipas. Eu agora pergunto-me, então, e as equipas que jogarem nos jogos a seguir não terão a vida facilitada? As equipas que têm um futebol idêntico ao do Porto, ou com jogadores com mais capacidade técnica e menos virados para o jogo físico, assim, acaba por desvirtuar um pouco o campeonato, não é? Mesmo o facto da Bessade não jogar no mesmo campo, ou seja, o fator casa também, acho que concordamos todos que está um bocadinho mais diminuído esta época, pelo facto de não haver adeptos, mas o facto da Bessade, a sua casa, passar a ser um estádio ao qual não está habituado, acaba por partir em desvantagem. Isto aqui desvirtua depois daqueles jogos que a Bessade fizer fora do Jamor. Ricardo, deixa-me só... É tudo demasiado mau, mas acho que entre mortos e feridos esta é a solução que salva mais vidas. Deixa-me dizer-te uma coisa. Eu por acaso tocaste num ponto interessante, que foi isso do Petit dizer que o relevado é igual para as duas equipas. Mas a verdade é que, principalmente quando é o Porto, Benfica ou Sporting a jogar contra o Bessade no Jamor, a princípio aquilo que o Bessade vai fazer é defender e aquilo que os outros vão fazer é atacar. E a princípio um relevado nestas condições prejudica muito mais quem quer atacar e quer ganhar o jogo do que quem muitas das vezes... Quem joga em ataque organizado tem a vida dificultada quando a bola rola no chão, não é? E para o Bessade, um empate contra qualquer um destes três não é mau resultado. E um relevado, enquanto piores condições estiver, mais probabilidades existe de haver empate sem gols, porque fica difícil. Sim, é igual para os dois, mas os objetivos de cada um depois são diferentes. Não, Marco, e é diferente tu teres um Luís Dias ou um Rafa com transporte de bola, a bola no relevado, do que sim, mas é verdade, para quem joga em ataque organizado, o relevado neste estado nem sequer faz sentido. Tu tens que pingar a bola para a grande área, se chegar lá à frente com a bola, pá, e isso aí facilita a vida dos defesas, não é? Acho que isto aqui não estamos a inventar a roda, não é? Muito bem, Maltinha, muito bem. Epá, acima de tudo, pelo menos a minha opinião, eu acho que a culpa acaba por não ser dos clubes somente. A Liga tem toda a culpa nisto, porque a Liga tem que prever isto logo no início do campeonato. Ao final de contas, a gente está a vender um produto e é como o Marco diz, que é pá, relevados daquela forma, o que é que pensam de nós, não é? Mas questão de fiscalizados, não é? É questão de fiscalizados, não é? Também tens uma ordem para lá para alguma coisa, não é? Deixa-me só completar aqui uma coisa. É pena a Liga não intervir na comunicação que existe neste momento nos clubes, como interveio neste caso nos relevados. Só queria dar esta nota e depois iremos falar mais à frente. Muito bem, vamos lá, vamos falar da jornada, e tens toda a razão, Bruno, mas vamos falar agora da jornada que passou. Aliás, está a terminar, não é? Com o Sporting Gil Vicente, mantém-se, ou melhor, Gil Vicente Sporting mantém-se 1-1. O jogo estava uma chuva intensa lá em Barcelos, aquilo estava muito bravo. Muito bem, jornada 18, jogo grande, Braga, Futebol Clube do Porto, 2-2, Porto a ganhar 2-0, ao fechar a partida, o Nico Gaetano regressa aos relevados após lesão, faz o 2-2. Marco, eu quero começar por ti, eu quero que tu dês aí umas ideias do que achaste do jogo, umas ideias rápidas, e para ver o que é que a gente introduz. Estás pronto? Estou. Bora. Basicamente podemos dividir o jogo em duas partes, antes e depois da expulsão do Corona. Até lá acho que o Porto estava a fazer uma exibição muito bem conseguida. Acho que estava a conseguir anular não só os pontos fortes do Braga, como também estava a conseguir criar perigo e a construir jogadas com alguma facilidade. É verdade que notavas sempre ali aqueles problemas que o Porto tem sempre de ligação no último terço do terreno, em que fazer com que as jogadas combinem e que os passos saiam em condições. Mas o Porto acho que estava a fazer uma exibição muito bem conseguida. O Braga não estava completamente a ser anulado. O Porto chega ao 2-0 de uma forma perfeitamente natural, acho que com toda a justiça na altura. E depois existe um lance em que o Corona leva o segundo amarelo, e o Porto, ainda durante os 10 minutos seguintes, ainda consegue chegar à frente, ainda consegue manter a bola da sua grande área. Sim. Mas depois aos poucos, principalmente com as substituições do Carvalhal, em que ele faz bem em tirar o Raul Silva, que não estava a dar profundidade do lado esquerdo, e mete o Borja, e a partir daí o Braga
fica com os 2 corredores funcionais e depois tira um Galeno muito apagado para meter o Piazão e depois ainda meteu o Gaitá e realmente a partir daí o Braga encostou o Porto às cordas e conseguiu ser feliz. Procurou até ao fim e faz o 2-2. Depois acaba por ser com algumas... E também o Sérgio Conceição também é um pouco infeliz na substituição, principalmente do Zaidu, não é? Porque ele coloca o Zaidu, que é para fechar as subidas do Jogaio. Já agora, se o Jogaio estiver a ver isto, deixa-me dar uma dica. No futebol existe o fora de jogo. Tens de começar a ter mais cuidado. Eu digo isto porque, já no jogo anterior... Ele faz para os dois parvos, é verdade. Não, mano, ele está sempre posicionado em fora de jogo. Eu das substituições que o Sérgio Conceição fez, aquela que eu sequer ressalvava, como sequer também, tirando o Zaidu, mas essa foi mesmo infeliz, foi a entrada do João Mário, que não percebi muito bem. Tirou o Taremi para meter o João Mário. Não sei até que ponto, se calhar, ter metido o Gruitch não teria sido, se calhar, uma melhor opção. Mas pronto, agora que também o jogo acabou, estar aqui a fazer os... Sim, mas quando sai os números do Euro milhões é mais fácil de acertar, não é? Mas acho que aqui fica a clara a ideia de que o Porto perde 2 pontos, porque tinha tudo na mão para ganhar. Olha, gol de Sporting, pessoal. Sim. Gol de Sporting. Aí está, a Sporting então dá a volta, 2-1. Coates outra vez. Bastiano Coates outra vez. Ei, passou que tinha posto aqui. Sem sombra de dúvida. Muito bem, o Sporting dar a volta ao resultado e pá. O nosso estagiário pôs um post aí há uns tempos, já se pode mandar fazer as faixas. Pá, eu começo a achar que o Homem tem razão. Mas vamos continuar com o Braga, com o Braga-Porto. E a minha pergunta agora era para o Ricardo. Ricardo, tu não achas que o Porto, obviamente que eu concordo com o que o Marcos estava a falar nas substituições e sem dúvida que o lance do Corona é decisivo, mas não achas que faltou frescura física ao Futebol Clube do Porto naqueles minutos finais, principalmente no gol do empate do Braga? Sim, no gol do empate do Braga até se nota que mesmo o Pepe, quando toca a bola de cabeça, eu duvido que ele quisesse fazer aquilo, pôr a bola dentro da grande área do lado esquerdo do Pepe, e claro, dessa forma, ou seja, isto aí há de vir muito da falta de frescura física dos jogadores, a forma como a equipa, entre aspas, se deixou encostar às cordas e tudo mais. Sim, há de ter muito impacto, mas também uma coisa é verdade, até ao final ou até aos 60 minutos o Porto estava bastante superior, acho que chegou com muito mérito ao 2-0, e acho que o facto de estar não tão fresco fisicamente e com menos um homem, e também acho que o Carvalhal tem o mérito de mexer bem na equipa, os jogadores que metem entraram bem e tudo mais, apenas fez exacerbar essa dificuldade do Porto. Diga-me só uma coisa, eu acho que não sonhei, mas eu acho que houve alturas que o Porto estava a jogar também em 5-2-3 ou 5-3-2, em que o Luís Dias fechava no lado esquerdo e o Sarri ia para terceiro central. Não sei se vocês viram isso. Sim. Ajudou isso, sim. Mas eu principalmente acho que o Porto estava com 4 defesas. Depois é que havia variantes durante o jogo em que se transformava então, em 3, eu não digo em 5, eu digo 3-5-2. Seria essa a variante. 3-5-2. 3-5-2. Ele está gago, o gajo está gago. Eu só queria... Peraí, vamos organizar, vamos pôr aí a organização na mesa. E deixem-me fazer uma pergunta que vocês estão a falar de jogar com 10 e eu custa-me sempre um pouco este argumento e eu vou passar a explicar porquê. Não é que eu me comento o que estava a jogar com 10 é mais complicado, não sei o que mais. No entanto, este ano já vimos o Porto Benfica na final da Taça de Portugal e que o Porto estava a jogar com 10 e consegue superiorizar-se na mesma Benfica com 10, terminar o jogo a jogar com posse de bola, com o Pepe, lembro-me do Pepe fazer um lance lá em que ganha uma falta, etc. e tal. O que eu acho mais neste jogo, obviamente com 10 vai expor mais a questão do Porto estar fisicamente mais em baixo. E esta pergunta é para ti, Bruno. O que eu dei por mim a pensar foi o seguinte: o Porto fisicamente, na minha opinião, deu o berro após os 60 minutos, após os 75, 80, deu o berro. A qualidade do jogo do Porto, neste momento, em termos de jogo jogado,
não sei se vocês são da mesma opinião, mas não é muito, muito grande, não é uma qualidade de jogo enorme. É tudo baseado na raça, no esforço, na dedicação que os jogadores têm. No esforço, não é? Baixando essa capacidade física, as dificuldades e sei lá, os pontos fracos do Porto parece bem mais ao de cima. Não acho que também foi um pouco isso que aconteceu? Eu estou de 100% de acordo contigo. Tu tocaste bem num assunto e eu queria recuar um bocadinho também ao jogo com o Belenenses. Porquê? Porque nós falámos aqui terça-feira, portanto, houve 2 jornadas em pouquíssimos dias. O Belenenses Porto foi na quinta e depois houve logo no domingo o Braga-Porto. O que é que se nota então? O que é que se notou? Acho que o Porto melhorou muito de qualidade do jogo do Braga para o jogo que tinha feito com o Belenenses. Foi um Porto com muito mais qualidade, com muito mais categoria, digamos assim. Mas, principalmente no jogo do Belenenses, foi o Porto muito em esforço, muito na raça e pouco rasgo, pouca qualidade. Isso que tu dizes. Quando uma equipa como o Porto, que joga muito na raça, muito na vontade, quando não há essa frescura física, a equipa, por vezes, demonstra, como tu disseste bem, algumas fragilidades. Porque o modelo de jogo não é um modelo de jogo de futebol de espetáculo. É um modelo de jogo que joga na raça, nessa vontade. Mas, apesar disso... Não são equipas... Bruno, desculpa te interromper. Eu não sou equipas... O Porto... Estava a falar do Porto, como o Benfica também, infelizmente, é assim. Mas não são equipas que tenham... Parece que não se sentem tranquilas com a posse de bola. Porque, por exemplo, nós vemos o Sporting. Quando o Sporting tem que ter posse de bola, eles sentem-se tranquilos a trocar a bola, e o Benfica e o Porto não parecem ter essa tranquilidade. Eu acho que foi o que faltou. Pois. Eu acho que tinha o modelo de jogo, o modelo de jogo deles, tanto do Porto como do Benfica deste ano, é muito na profundidade, bolas rápidas, contra-ataque. O Sporting já é um modelo diferente, que o Ruben Amorim adotou. Portanto, da maneira como o Porto e o Benfica jogam este ano, e agora vamos focar no Porto, que é quem estamos a falar agora neste momento. Sim, claro. Sim. Como é muito futebol de profundidade, como o Porto tem essa qualidade, muito bem que o Benfica não tem, que é o futebol da raça, da vontade. Quando tu disseste que não é essa frescura física, claro que depois vem essas debilidades ao de cima, que falta o resto, essa tal tranquilidade de ter a posse de bola, da qualidade de jogo, do espetáculo. Agora, eu acho que o Porto até aos 60 minutos, enquanto teve, até a expulsão, enquanto teve essa frescura física, o Porto esteve muito bem em campo. O Porto esteve muito superior ao Braga e o Braga não teve grandes oportunidades de golo, o Braga parecia maniatado. A partir do momento da expulsão, e eu também acho, com a entrada do Zaidu, o Porto recuou e piorou muito. Aí o Braga, não vou dizer que foi um Braga muito superior, que não foi um Braga muito superior, mas foi um Braga que começou a acreditar. Porque começou a encostar o Porto lá atrás. O Porto deixou-se recuar, no fundo. Eu acho que as substituições de Sérgio Conceição também levaram muito a isso. Okay? Não foi só a quebra de frescura física, mas as substituições de Sérgio Conceição. Sim, claro. Isso levou com que o Braga acreditasse. E é como tu, nestes momentos, quando uma equipa depois acredita, pronto. Nestes momentos, aconteceu o gol de 87 e depois acontece o empate já no último minuto. Mas tem muito a ver com o acreditar do Braga e o recuar do Porto através de algumas substituições de Sérgio Conceição. Ricardo, e este Braga saiu Paulinho? Força, Marco. O que é que queres dizer? Não, ia só dizer que tu tinhas falado da final da Taça, que, por exemplo, o Porto tinha tido mesmo com 10, tinha tido uma melhor prestação. Acho que também eram alturas diferentes e acho que o Benfica, naquela altura, não conseguiu colocar depois as dificuldades que o Braga colocou quando se encontrou em superioridade numérica. Além de que esta época é típica e tem sido um desgaste enorme, com jogos uns atrás dos outros, coisa que não se sentiu tanto na época passada. Não, Marco, eu quando falo disso é que normalmente, às vezes, quando se consegue segurar a vitória, o que é que o treinador que perde o jogo diz? Que está a jogar contra 10. Às vezes é mais difícil jogar contra 10 porque fecham-se lá em baixo e tornam um jogo muito complicado. Mas quando a equipa que está a jogar contra 10 dá a volta ao resultado, consegue empatar, o adversário diz assim, estávamos com 10, percebes? É isso que me custa um bocadinho. Agora, na minha opinião, é mais válido o argumento de estávamos a jogar contra 10, ou no caso o Porto está a jogar contra 10 e o Braga conseguiu o empate. É mais válido, atenção.
Mas vamos ultrapassar, e eu queria fazer uma pergunta ao Ricardo, que era, Ricardo, este Braga sentiu a falta do Paulinho ou nem por isso? Porque foi o primeiro jogo sem Paulinho, não é? Certo, e acho que o Paulinho faz, ou tem a capacidade para fazer a diferença neste Braga. Se calhar não só pela qualidade do Paulinho, mas porque as alternativas acho que não estão ao nível. O Abel Ruiz parece muito verdinho, parece-me, aliás, que até nem tem a qualidade suficiente, se calhar, para vingar neste Braga. É um pouco aquilo que eu sinto em relação ao Abel Ruiz. E recuperando um pouco a conversa do Marquito na semana passada, sendo isto aqui o refúgio do Barcelona, não é? Sem querer chamar nome. Não chega. Acho que não chega para titular do Braga. O Sporar. Pois é isso, o Sporar. Eu acho que o Sporar entrou bem, mas acaba... Eu devo olhar para as estatísticas um pouquinho, eu acho que ele dá 5 toques na bola, não é? Não que eu quero que ele esteja a controlar a bola desde cá do fundo, não é? Até à baliza contrária, mas a capacidade dele neste momento, pelo menos, se envolver no ataque do Braga é curta, e acho também que a capacidade dele com bola é inferior à do Paulinho, portanto aquilo que ele puder dar à equipa vai ser menos do que, ou vai ser diferente, não queria dizer menos, vai ser diferente do que o Paulinho vai dar menos capacidade se calhar de primeiro toque, de receber e tocar, mas pronto, acho também que o futuro... Também temos que dar tempo ao Sporar também para se entrosar na equipa. Sem dúvida. Eu não sei se o Schettini está lesionado. Não, já foi embora. Foi emprestado. Caiu os fones, desculpa lá. Já foi embora, olha, eu não sabia que ele já tinha eu continuo a achar é que o Braga voltou outra vez a demonstrar demasiado respeito pelo Porto, porque jogou com o Al-Musrati, com o Fran Sérgio e com o João Novaes. E eu acho que poderia perfeitamente ter prescindido, principalmente o João Novaes, que acho que o João Novaes não esteve bem, não fez um bom jogo, e quando tinha soluções como o Gaitão ou o Lucas Piazza no banco, poderia ter jogado perfeitamente um deles a titular e jogava com Galeno, Piazão e Horta. Se calhar até o Horta atrás do Abel Ruiz e o Piazão a descair para uma das linhas. Eu percebo o que queres dizer. Marco, eu percebo o que queres dizer, mas deixa-me te provocar. Eu percebo o que tu queres dizer, mas se ele tivesse feito isso, nós não estávamos aqui a falar que ele mudou a estratégia, porque ao fim e ao cabo é o que o Braga tem jogado sempre. Al-Musrati, Castro, Al-Musrati, Castro e Fran Sérgio. Ele tem jogado assim. É o Yuri Medeiros que tem jogado. O Yuri Medeiros é que ele tem jogado. Ele joga extremo. Mas ele joga a médio direito. Mas tem jogado o Yuri Medeiros, o Galeno e o Ricardo Horta. Nenhum dos três tem sido titulares. E ele depois joga com o Al-Musrati e com o Fran Sérgio, joga no meio campo, joga com o Al-Musrati e o Fran Sérgio, joga com o Castro ou o Fran Sérgio, ou às vezes joga o Castro e o Al-Musrati. Vou ter que ver para provar. Mas vais ver. Ele joga, eu não estou a dizer que é sempre assim. A maioria dos jogos. Na maioria dos jogos desta época, o Carlos Carvalhal jogou com Al-Musrati, Castro e Fran Sérgio. Olha que muitos jogos têm jogado com o Yuri Medeiros. O Yuri Medeiros é que está agora lesionado. Agora o Yuri Medeiros é que está lesionado e poderá estar a jogar mais assim. Marco, pronto, em Moreira de Cónegos ele jogou com João Novaes, Fran Sérgio e André Castro, que é o Castro, em Moreira de Cónegos. Não jogou com o Al-Musrati. Mas o Yuri Medeiros também lesionou-se. Porque quando o Yuri Medeiros estava a jogar, era os três. O Yuri Medeiros até parece a jogar no Braga a titular não faz muito tempo. Atenção. Olha, tens, por exemplo, na sétima jornada, o Braga vai ganhar a Bessa por 4-1, joga Al-Musrati, João Novaes, Fran Sérgio e Yuri Medeiros na frente. Yuri Medeiros, Ricardo Horta e Paulinho. A ideia que eu tenho é essa, mas vamos avançar no nosso 11. Do Porto, Bruno, quem é que queres destacar no Porto? Olha, eu vou destacar o Corona, não pela expulsão, mas que acho que estava a fazer um bom jogo, e o segundo gol do Porto é um passe com uma qualidade tremenda, a maneira como ele entra na área e como mete a bola no Taremi,
E também o Taremi, porque apesar de não ser um jogador muito vistoso, continua a marcar gols que se farta. E já disse, na minha opinião, foi o jogador que trouxe muita qualidade à frente do ataque do Porto. Portanto, sem dúvida, os meus destaques vai para o Corona e para o Taremi. Muito bem, e tu, Ricardo, quem é que queres dar destaque no Braga-Porto? Man of the Match. O Man of the Match acabou por ser o Piazza, que faz 2 passos para golo e que foi quem foi capaz de fazer a diferença para o Braga trazer o empate. Eu também destacava o Corona, mas mais por aquilo que tirou à equipa quando foi expulso. Independentemente de ter sido bem expulso ou não, a verdade é que o Porto claramente ficou órfão da capacidade de criação do Corona, do transporte e mesmo da organização, em parte no meio campo ofensivo, e pronto, e notou-se bastante. Marco, antes de perguntar para ti quem é tu, o Ricardo tocou aqui num pormenor interessante. Tu há pouco falaste com o João Mário, não é? O miúdo que ele em vez de se calhar de meter o João Mário, metia o Grujic. Será que não é essa a ideia do que o Ricardo tocou agora, se calhar sem querer? Que o Corona dá-te a qualidade técnica e de criatividade na saída do Futebol Clube do Porto. Ele ao meter o Grujic e encostar o Porto lá atrás, e obviamente que vai um jogador fresco, ajudar a defender, etc. E não é essa a questão, a substituição... Não terá sido essa? Mas a substituição é feita aos 90 minutos, não? Uma substituição feita aos 90 minutos, não sei até que ponto depois já teres passado ali por 10, 15 minutos ali em sofrimento, se calhar faria mais sentido um Grujic, para além de te dar capacidade física, também tem altura para bolas paradas e tudo. Pá, não sei. É fácil falar aqui, mas sim, claro. Se calhar... Até porque pareceu-me que o Sérgio Oliveira e o Uribe têm sido muito utilizados e têm sido dos dois que têm sido menos poupados, estavam completamente de restos. E se calhar um terceiro jogador ali no meio campo, não sei até que ponto poderia ter ajudado ali a tentar pelo menos manter a bola mais longe da área. Sim, já agora para destacar... Força, sim, eu estou a destaque. Eu gostei do Luís Dias. Acho que o Luís Dias esteve muito bem. Uma entrega imensa, em que houve alturas que eu fiquei com a sensação que ele fazia o corredor todo e achei que ele esteve muito bem. Do Braga é impossível não fugir ao Gaitá, que faz o gol do empate, e como o Ricardo frisou e bem, o Piazon que faz as 2 assistências. Piazon que já pertenceu aos quadros do Chelsea. Eu lembro-me do Piazon no FIFA 18, acho eu, 17, 18, que era uma promessa do caralho. Mas deixa-me só dizer Só agora é que se desconcluiu. Sim, agora que assinou pelo Braga é que se do Chelsea. Marco, mas tu gostaste do Luís Dias, mas também gostaste do penteado do Luís Dias, deste Luís Dias, pá. Aquele que o nosso estagiário pôs no Facebook. Aquilo foi o corte. Aquilo foi o corte low cost a imitar o Romário, o Ronaldo 2002. Ronaldo 2002. Para quem não viu, passem lá no Facebook, o nosso estagiário pôs lá uma foto de 5 estrelas do Luís Dias, que aquilo está muito fixe. Vamos lá avançar no 11. É assim, 2-2. Antes de avançarmos, eu só quero dizer uma coisinha rápida em relação ao Sérgio Conceição. Há muita coisa que eu não concordo na comunicação do Sérgio Conceição, mas há uma coisa que ele disse na conferência de imprensa antes deste jogo que faz todo sentido. Aquele jeito de crítica fala que o Futebol Clube do Porto ia descansar no jogo com os Juventus, não é? Porque a Liga não se preocupa em nada com os jogos que as equipas que estão nas competições europeias fazem. E isto porquê? Porque claramente viu-se um Futebol Clube do Porto fisicamente muitos furos abaixo. A equipa está realmente com os níveis físicos muito em baixo. Quer dizer, agora vai apanhar a Juventus e é como a Sérgio Conceição diz, vai descansar. Já que nós fizemos a crítica do relevado, pode ser que a Liga ouça também esta e faça alguma coisa. Força, Ricardo. Permite-me dizer uma coisa. Eu acho que o problema é mais profundo que a própria Liga. É mais mesmo a FIFA e a UEFA não têm tido grande respeito pelo jogo de futebol, isto, na minha opinião, por muito dinheiro que eles ganhem, por muito profissionais que eles possam ser, duvido que seja fácil estar a jogar semanalmente 3 em 3 dias. O cansaço acumula-se muito e depois
podemos criar aqui riscos de lesões e tudo mais, e isto aqui deve estar a preocupar imenso os treinadores, aliás, mesmo que é o que provavelmente vamos falar a seguir, mesmo Jorge nos fala disso, de que estes tempos não são fáceis, e com todos os problemas e mais alguns, estar a jogar de 3 em 3 dias não está a facilitar as coisas. Ricardo, eu concordo contigo, mas deixa-me dizer-te uma coisa, também os jogadores demonstram uma falta de capacidade para se organizarem e para serem uma voz de protesto mais ativa relativamente ao calendário bruto que eles estão a ter, que é quase desumano. Eles estão a jogar 3 em 3 dias. E atenção, malta, os jogadores de alto nível, não descurando os jogadores que não vão às seleções, eles vão estar pelo menos 2 anos e que não vão ter praticamente férias. Agora vai ter o Campeonato Europeu, para o ano tem o Mundial, e para além da capacidade física, há uma coisa muito importante que pouca gente toca, que é a capacidade emocional do jogador. Nós estamos a falar de jogadores. O descanso mental. Nós estamos a falar de jogadores. Há pouco até, eu não te quis interromper, mas há outro tema que é, estavas a falar da falta de frescura física. Eu acho que acima de tudo, as equipas neste momento revelam alguma falta de frescura mental. A tomada de decisão é essencial, estás com a cabeça fresca, e duvido que jogares de 3 em 3 dias, tens de preparar os jogos de 3 em 3 dias, estás semanalmente a receber a informação infinita sobre equipas de 3 em 3 dias, de certeza que não é fácil. Infelizmente eu acho que esta é uma daquelas coisas que só se vai parar para pensar sobre ela. As pessoas que têm qualquer tipo de peso nestas decisões só vão parar para pensar sobre elas, infelizmente, quando há algo de muito, muito mal acontecer. Quando houver algum jogador a cair numa depressão profunda e alguém bater mesmo no fundo, acho que só aí é que eles vão parar para refletir sobre estas tomadas de decisões que estão a ter. Mas também acho muito mal dos jogadores, que são eles que sentem na pele, não serem uma voz mais ativa e não fazerem fim-capé relativamente a esta quase exploração. Se me permites, eu vou-vos responder esta situação. Este ano é diferente, ok? Estamos num ano excepcional, um ano de Covid, 3 jogos 3 em 3 dias é excepcional. Agora, esta situação, o Helder falou e bem do jogo do Porto com a Juventus, não é novo. O Sérgio Conceição, o ano passado, já tinha falado nesse tema. Há 3 anos, quando o Benfica estava na Liga dos Campeões, não sei quem era o treinador, não sei se era o Noais, não, devia ser Rui Vitória, falou-se nesse tema. Portanto, o que está aqui em causa não é os jogadores, é a clubite aguda. Porquê? Porque na altura era o Benfica, toda a gente tapou os olhos. Agora é o Porto, os outros todos tapam os olhos. Ou seja, enquanto não houver entendimento de quem manda no futebol, entendimento não é clubite aguda, é entendimento dos clubes para o bem dos jogadores e para o bem do futebol. Então, meus amigos, porque este ano é este, para o ano vem outra Liga dos Campeões, queixa-se o outro e os outros calam-se porque não têm interesse, porque isto parece ser um jogo de interesses. É isto que acontece ao longo dos anos. É isto que acontece. E é por isso que nada se faz, nada se desenvolve. Porquê? Porque este ano é que ele tem interesse e o outro não tem interesse, no ano a seguir trocam, então andamos sempre nisto. Ninguém entende. Portanto, enquanto estivermos nesta clubite aguda e a não olhar para o futebol português de uma forma real e perceber quais são os problemas estruturais e for os problemas de clubite, não saímos disto. Para o ano é este clube, para o outro é outro, para o ano é outro que se queixa. Portanto, na minha opinião, é isto que acontece já há uma série de anos. Bruno, tens toda a razão. Eu não gosto de bater na Liga. Eu não faço da Liga a minha aqui inimiga. Mas a Liga tem... Porquê é que a Liga não suspendeu a taça da Liga este ano? Percebes? Porquê é que se fez a taça da Liga este ano? Tu suspendesse este ano a taça da Liga e ias matá-la. Nunca mais ninguém ia querer daquilo por nada. Não sei. Se calhar, acho se calhar. Iam perceber Liga... o quanto pouca importância ela tinha. Não digo que não, mas há que fazer alguma coisa. Não é compreensível os jogadores andar assim. Mas isto é um tema interessante. Aliás, até era interessantíssimo abordar esta situação da capacidade emocional. Porque eu imagino se o Porto estivesse fresco a nível emocional e a nível físico, nunca o Porto ia se encolher lá atrás como se encolheu mesmo com 10. É um pouco isso. Mas vamos avançar no 11, porque houve também o Benfica, Famalicão, o regresso do Mr. Jorge Jesus, e clubismo à parte, bem-vindo ao Jorge Jesus, porque é bom ver que o homem venceu o Covid. Quem tem dúvidas em relação ao Covid, eu deixo aqui um desafio.
vão ver o Jorge Jesus antes dele ficar doente e vejam depois dele ficar doente. O homenzinho perdeu uns quilos valentes, não sei se vocês repararam. E foi um Covid especial, não é? Um Covid especial. E foi um Covid especial, Covid especial. Mas as pessoas têm que, se calhar, ver isso, é mais um sinal de que o Covid não é fácil, mas está de regresso. O Benfica ganhou por 2-0 sobre o Famalicão, golo do Darwin Núñez logo ao início, e depois o Nicolás Otamendi, que foi capitão, a fazer o 2-0, e depois, não é? Ricardo, vou começar por ti. Famalicão, melhor equipa que não podia o Benfica ter recebido no Estádio da Luz para lamber as feridas, ou o Benfica foi muito forte e o Famalicão nem água bebeu? O que é que te parece? Eu acho que o Famalicão não bebeu água, mas é porque não tem palhinha, pá. Se tivesse palhinha, bebia. Não, mas não. Não, pá, nem era para falar do palhinha isto. Mas a verdade é que o Famalicão eu achei muito curioso, que eu tive a olhar para a equipa do Famalicão e tem ali alguns jogadores, eu não diria de renome, mas para uma equipa que está no último lugar da tabela, dá que pensar, não é? Olhando pelo menos para a frente de ataque e mesmo o Ivo Rodrigues, o PP, Diogo Queiroz, o Babites, são jogadores Gil Dias. Não, eu estava a falar da frente de ataque e depois do resto. A frente de ataque, o Heriberto, o Gil Dias e o Ivo Rodrigues, acho que são 3 bons jogadores portugueses e 3 bons jogadores que não merecem de todo estar a lutar pela permanência na Liga, percebes o que eu quero dizer? Era nesse sentido. Mas a equipa ainda se está a adaptar ao Silas, ou o Silas ainda se está a adaptar ao Famalicão, não percebo muito bem. Mas não foi todo suficiente o que o Famalicão fez. Foi super dependente do que o Gil Dias era capaz de construir. Aliás, eu acho que a capacidade, a única bola assim muito próxima do gol foi aquele remate ao poste do Gil Dias. Fora isso, não vi muito mais da construção do Famalicão. Do lado do Benfica eu acho que foi o estagiário que escreveu isto. Voltou o Jesus, não é? Mas as boas exibições ainda não é desta. Acho que não estou enganado. E foi um Benfica forte até para aí aos 25 minutos, e depois disso fechou para obras e foi um ram-ram de ver se o jogo acabava. A equipa não consegue pôr as fraquezas deste tipo de adversários à mostra e fazer mais golos. E aliás, e aquilo que eu senti também do pouco que vi, estavas a falar do Jorge Jesus, outra coisa interessante foi ver a forma ativa como ele esteve no banco. Não sei se ele já estaria doente, se agora está recuperado e a coisa é diferente, mas era um Jorge Jesus já há algum tempo. E ele estava muito insatisfeito pela incapacidade da equipa a criar. Nem era só criar, acho que era também a incapacidade que os avançados estavam a demonstrar em ligar-se bem com o meio campo, e há até uma determinada altura em que ele é muito veemente na reprimenda que dá ao Seferovic, e 100% merecido. O rapaz teve a fazer de corner ali durante 15 minutos, e mantemos o Benfica. O Seferovic já faz de cor há muito tempo, eu só agora que ele reparou. Bruno, partido. Não sei dizer assim. Não, é verdade, rapaz, eu não disse mentira nenhuma, não é? Eu não disse mentira nenhuma. E, entretanto, esqueci-me da pergunta que ia fazer ao Bruno. Por isso, ao Bruno, rasca, como é que viste o jogo? Não, olha, foi muito idêntico àquilo que o nosso colega Ricardo viu. Primeiros 25 minutos, meia hora, vou ser mãos largas. Primeira meia hora foi um Benfica até forte. Fiquei admirado com a entrada do Benfica. Pressão alta, rapidez na troca de bola. De repente, a equipa começa como o Ricardo disse, se calhar um bocadinho a ver se o jogo andava para terminar o jogo. Parecia-me que o Benfica estava com medo de não ganhar. Eu acho que foi isso que... Não sei se aconteceu isso, mas parecia que a equipa estava com medo de não ganhar. E depois chegou ao intervalo e na segunda parte eu acho que só entrou o Famalicão em campo. Eu não sei se vocês viram mais alguém. Vi lá 11 homens de camisola vermelha. Tem lá o Odisseias, pá. Exatamente. O Benfica não entrou na falha. O Darwin na falha. Sim, pronto. Ok, há esse falhado, é verdade. Mas de resto o Benfica não entrou em campo na segunda parte.
Vocês não sei se repararam, mas no lance do golo, em que o Everton faz a assistência para o Darwin Núñez, ele se tivesse para aí 5 metros atrás, ele tinha mandado a bola por cima da baliza. Ele se tivesse mais... Ia acontecer o mesmo que no Falhanço. Ia acontecer o mesmo. Exatamente. Eu até, sinceramente, eu sou daqueles que ainda defendo um bocadinho o Darwin Núñez, que ele, pelo menos para assistir, mas lá está, eu acho que ele é muito melhor a assistir que a finalizar. Porque a sensação que assistir ao jogo. Marco, eu não é a assistir. Atenção uma coisa, e eu aí tenho que concordar com o Marco. Aí depois já vamos falar daqui a uns tempos. E eu não acho que o Darwin Núñez seja mau jogador. Agora, por exemplo, não consigo comparar ele com o Seferovic. Acho que o Seferovic é um sapateiro. Vamos dizer isto. Desculpem o Bernaco, é um sapateiro. Agora, o Darwin Núñez tem qualidades. Agora, podes-me dizer assim, e ele ainda não demonstrou toda a qualidade? Houve um outro jogo que demonstrou. Ok, o resto dos jogos não tem demonstrado. Na minha opinião, acho que o Darwin Núñez tem qualidade. Ao contrário do Seferovic. São jogadores completamente diferentes. Mas seguindo... O Sporar também tem qualidade, que ainda não demonstrou. Aí já não concordo contigo. Eu acho que o Sporar é mais do Seferovic. Mas eu sinceramente, deixem-me só dizer isto. Porque nós, ao ouvir aqui os meus 2 colegas de painel a fazerem o resumo do jogo do Benfica, aquilo que mais me chama a atenção é que claramente o problema do Benfica não parece ser de qualidade de jogadores, ou pode haver ali um déficit de qualidade numa ou noutra posição, mas a equipa, quando quer jogar, ou pelo menos em partes da partida, quando quer jogar, consegue demonstrar um bom futebol. Só que é quase como se tivesse uma dupla personalidade, o Benfica, e que ao longo da partida ela se vai evidenciando em certos momentos do jogo. Trata-se com fármacos, não é com treinar futebol. Eu percebo o que o Marco quer dizer, porque o Bruno começou a análise dele por dizer que o Benfica, os primeiros 20, 25 minutos... E o Ricardo disse o mesmo. E o Ricardo disse o mesmo, sim. Mas pronto, eu estou a ficar velho, só me lembro da parte do Bruno. O Ricardo já não me lembro. Mas... E ele disse isso, e tens razão, Marco, não é? Quer dizer, a equipa consegue produzir futebol nos primeiros 25 minutos, meia hora, e depois a equipa praticamente desaparece. Mas eu tinha uma pergunta para ti, Marco, que é a seguinte. É engraçado, porque hoje as equipas vão ao Estádio da Luz, eu estava a pensar isto, as equipas hoje vão ao Estádio da Luz jogar contra o Benfica, e parece que em todos os jogos o resultado pode sempre ser uma tripla. Não é? É verdade. Porque o Benfica está tão frágil, não é? Que pode acontecer sempre isso. Eu lembro no jogo com o Famalicão mandou uma bola ao poste, estava 2-0. Eu até te dou o melhor exemplo. Golo, sim. Eu dou-te o melhor exemplo, que foi contra o Vitória, que o Benfica empata 0-0. E que eu acho que o Vitória tinha equipa para jogar muito mais, discutir o resultado de uma forma muito mais ofensiva que aquilo que fez. Basicamente, o Vitória aquilo que fez foi tapar os caminhos para a sua baliza. Eu acho que o Vitória tinha futebol para discutir o resultado e se calhar até tentar a vitória. Mas como o Vitória sentia que o Benfica não estava bem e que o Benfica ia ao longo do jogo ficar ainda mais instável porque não vendo a bola a entrar e nem os problemas psicológicos dos jogadores iam se refletir ainda mais. E o que é que fez? Simplesmente foi defender. Defendeu e acaba por conseguir um empate porque disse assim, mais vale ficarmos aqui pelo empate, se calhar estamos aqui a tentar procurar a vitória e depois sofremos um golo porque damos espaço nas costas. Eu vejo que lhe faltou um pouco aquilo que teve o Pepa com o passe de Ferreira, quando disse que o mal dele foi querer ganhar. Não sei se tem... Certo. Com o passe de Ferreira. E acho que acabou por acontecer isso um pouco também no jogo com o Vitória, mas esse Famalicão não tem nada a ver com isso. Mal. Mas vocês lembram-se do jogo com o Vitória? O Marcos Edwards a acabar fazia o 1-0. Certo. Se vocês se lembram disso. E aqui, a acabar ele podia ter 1-0. E aqui que eu estou o Famalicão. Se o Famalicão consegue fazer o 2-1 naquele lance ainda na primeira parte, que eu não me lembro quem é que foi, mas o Ricardo disse que foi o Gil Dias, portanto, que o Gil Dias manda ao poste, se calhar depois o Benfica poderia ter tremido e as coisas poderiam ter sido diferentes. Se bem que eu acho que não vejo este Famalicão, pelo menos nesta altura, com grande capacidade
para que fosse ainda conseguir empatar. Organizado o suficiente para tentar jogar ao ataque e contra gol. Parece-me ser uma equipa que ainda não está à vontade para jogar naquele sistema. No sistema de 3-4. Outro assunto que eu queria abordar, e o último assunto sobre este jogo, foi a conferência de imprensa do Jorge Jesus. E eu queria abordar porquê. Epá, eu tenho estado atento, e creio que vocês também, à comunicação dos clubes nos últimos dias. E o Jorge Jesus faz uma comunicação, a meu ver, errada, porque é a comunicação para os benfiquistas /carneiros. E porquê que eu digo isto? Porque o Jorge Jesus veio falar que eu no início falei que ia arrasar, mas o Covid é que arrasou connosco. E eu andei a ver os resultados, basta olharmos para a tabela classificativa. O Covid apareceu no Benfica após o jogo com o Futebol Clube do Porto, não é? Foi após a vinda aqui ao Dragão. Aliás, o Jorge Jesus ainda vive no tempo das antas. Mas é aí que ele ainda está. O que é certo? O que é certo é que o Benfica, antes do Dragão, já tinha 2 derrotas, vinha com 2 derrotas no seu bolso, com 28 golos marcados e 13 sofridos. E quem acompanha o futebol sabe muito bem que o Benfica vinha numa qualidade de jogo igual a esta, ou se calhar pior, não? É complicado. Melhor. Nem sei. Bruno, não te parece que o Jorge Jesus e o Benfica, ou seja, o Jorge Jesus, comandado pela direção de comunicação do Benfica, está a querer vender uma coisa que, na verdade, não é verdade? Obviamente, atenção, eu não descarto o Covid, obviamente que o Covid tem implicação, obviamente que o Jorge Jesus pode sempre defender. No jogo do Dragão fizemos um bom jogo e depois foi o Covid e nós íamos engatar por aí fora. Mas não te parece que está uma comunicação a passar para a carneirada, entre aspas, e desculpem o termo? Certo. Nós deixa-me só dizer aqui uma coisa para as pessoas que nos estão a ouvir. Nós falámos fora do programa em relação à comunicação, que esta semana tem sido muito má dos clubes todos. Pronto. Sim. Vamos já falar a seguir então, em relação à comunicação. Em relação a este assunto. Primeiro, eu acho que o Jorge Jesus não foi mandado pela direção do Benfica dizer isto, porque o Jorge Jesus já mais que uma vez deu a entender que ele diz aquilo que quer, mesmo que o mandem dizer, ele manda usar as favas, diz aquilo que quer. O que eu acho é que o Jorge Jesus tentou justificar-se com a situação de Covid, porque ele passou por uma situação de Covid e porque ele percebeu que o Benfica faz um grande jogo no Dragão e que depois o Benfica perde os pontos a seguir. Pronto. Esta é a comunicação dele. E eu não concordo. E na minha opinião, porquê? O Benfica este ano faz 4 jogos em condições para o campeonato. 4. Eu digo-vos rapidamente. Primeira jornada com o Famalicão, segunda jornada com o Moreirense, quarta jornada em Vila do Conde e o jogo no Dragão. Para mim são esses 4 jogos. Os outros, digam-me um jogo que o Benfica tenha ganho em condições, ou melhor, ou não ganhou de uma forma confortável e em condições. E quando eu digo em condições, é uma forma clara, digamos assim. Sim, com qualidade de jogo. Portanto, há 4 jogos. Portanto, o que ele está a vender, para mim, ele pode estar a tentar justificar-se. E a justificação dele é que na cabeça dele, a seguir ao jogo do Dragão, a equipa ia engatar para jogos formidáveis e apareceu o Covid. Ok, isso é uma coisa. Agora, até o jogo do Dragão, o que é que foi feito desta equipa? O que era feito da qualidade de jogo desta equipa? Não existia. O jogo em casa com o Portimonense foi miserável. O jogo em casa com o Forense foi miserável. Entre outros. Portanto, ele está a justificar-se, ok, tudo bem, porque ele diz que é um grande treinador, a história fala por ele, pronto. Isso já é o Jorge Jesus a falar. Eu não acho que esteja tudo bem, não, Bruno. Eu não acho que esteja tudo bem. Porque o discurso que ele passa parece quase, primeiro, a desculpar-se. Certo. E depois parece que já está a tirar também a toalha ao chão. Quando ainda falta uma segunda volta toda. Eu acho que é um discurso... Eu digo, desculpa, Marcos, se eu interromper, eu não acho que seja tirar a toalha ao chão. É dizer às pessoas que é difícil já lá chegar. Ou seja... Mas é interessante. Bruno, deixa o Bruno, o Marco, esta é interessante, esta observação do Marco. Marco, explora aí essa tua observação da toalha ao chão. Sim, porque pela forma como ele está já a dizer que foi o Covid é que os arrasou e que foram momentos muito complicados, quando eu acho que toda a gente sabe, pelo menos quem acompanha minimamente o futebol, percebe
que o Covid prejudicou o Benfica em meia dúzia de jogos, acho que nem tanto, mas poderá ter prejudicado em meia dúzia de jogos, mas não prejudicou a época toda que tiveram aqui. Não prejudicou com o Topaok, não prejudicou quando foi a fase de grupos da Liga Europa, que o Benfica também teve prestações sofríveis, não prejudicou quando na Taça da Liga, não prejudicou na Taça de Portugal, está lá, mas também teve muita dificuldade para chegar lá. Ou seja, não prejudicou em várias vertentes. E o Jorge Jesus estar aqui quase já a dizer que o Covid é que os arrasou, quase dando a entender, me parece a mim, que foi isso que os retirou já da luta do título, e que quase já está a dizer que a luta do título, neste momento, para o Benfica, o Benfica já não está nessa luta. Primeiro, parece-me prematuro. Segundo, parece-me que se a equipa do Benfica já tem dificuldades em estar animicamente concentrada no jogo e motivada para o jogo, acho que ainda poderá prejudicar isso, poderá ainda prejudicar mais. E acho que não faz muito sentido ele estar a fazer esta comunicação quase à parte à rebeldia do resto da direção, se calhar podendo não estar sequer alinhado com eles, e não me parece uma comunicação correta neste momento. Aliás, não está tão alinhado, Ricardo, não está tão alinhado porque até o Rui Costa teve uma comunicação diferente, também de valor discutível, mas teve uma comunicação diferente desta, pegando nesta vertente que o Marco agora trouxe. Como é que viste esta situação do Jorge Jesus na conferência de imprensa? Eu acho que ele tem... eu acho que é muito mais simples do que nós estamos a dizer. O indivíduo tem o orgulho ferido e tentou ali dar umas culpas farrapada e vamos embora. Porque não que eu acho básico, longe disso. Aliás, acho que uma boa parte da forma dele estar, da forma dele se comportar em público, é uma capa. Uma forma dele também se defender, dele também defender a equipa e tudo mais. Sim. Mas neste momento ele está mais preocupado com a imagem que possam ter dele. Também duvido que ele não tenha sabido dos boatos que se falavam de ele estar muito mal e tudo mais. Aliás, o Benfica aparece a dizer que ele está tudo bem com ele, mesmo por causa disso, eu acho. Por isso, acho que é tão simples quanto isto. Ele de alguma forma sente que já lhe fugiu das mãos e ele quer arranjar uma boa desculpa. E imagina ele a falar do Covid como, isto do Covid atrasou-nos o início do campeonato, nós não podemos treinar, porque isto também dá para muita coisa, não é? Aquilo parece aquelas empresas que faturavam 2.000, mas vendiam 20.000 e agora estão-se a queixar que ninguém lhes dá apoio, estás a perceber? Isto é um bar aberto com caraças. Assim é fácil. Posso só dizer uma coisa para rematar este assunto ao Helder? Podes. Eu, se não me engano, na última época em que o Rui Vitória é campeão, as exibições do Benfica já não enchiam o olho a toda a gente. Já havia alguma contestação ao Rui Vitória. É pérrimo. Na época seguinte, chegou o Sérgio, no ano seguinte, chegou o Sérgio Conceição, ganha-se campeonato e o Rui Vitória foi ao longo da época sempre criticado. Na época a seguir, outra vez o Benfica a ter muitas dificuldades, Rui Vitória outra vez extremamente criticado. Chega a janeiro, é despedido. Entra o Bruno Lage e é nesse período que o Benfica consegue melhorar a sua capacidade exibicional. Na época seguinte, na mesma com o Bruno Lage, o Benfica volta ao mesmo padrão que se estava a apresentar nas outras épocas com o Rui Vitória. E tanto que acontece, o Bruno Lage acaba por nem chegar ao final do campeonato e é despedido. E este ano, com o Jorge Jesus, um treinador com credenciais, com um estatuto, com um investimento nunca antes visto no futebol português, com um dos melhores jogadores que, se calhar, neste momento existem em Portugal no seu plantel, com tudo a seu favor, o Benfica joga com uma qualidade igual ou semelhante àquelas que se apresentava com o Rui Vitória, ou quando o Bruno Lage acabou por despedido. Não consegue aqui haver um salto qualitativo. E isto começa-se a olhar. Começa-se a olhar se há investimento, se há matéria-prima, se quem lidera a equipa é uma pessoa com competências reconhecidas. Mas mesmo assim isto tudo falha. Se calhar está na altura de tentarem perceber onde é que poderá alternativas, porque já percebemos que se calhar mudar o treinador, o problema poderá se resolver durante alguns tempos, mas não vai se resolver eternamente.
Claro. Contratar jogadores a bolso também não é isso, pelos vistos, que vai resolver os problemas de jogo do Benfica. É claramente algo muito mais profundo e muito mais... Marco, é assunto para outros programas, não é? É claramente algo mais profundo e, infelizmente, entrando por aí, vamos sempre para o campo das exposições, porque não temos provas, não andamos lá dentro. Não, o que eu estou a dizer é que se calhar é a altura da direção do Benfica parar, analisar e repensar se não serão eles próprios o problema desta situação. Muito bem, malta. Rapidamente, pelos três, o que é que vocês querem salientar desta jornada? Os outros resultados, jogadores, etc. Bruno, o que é que queres salientar desta jornada? Olha, quero salientar o Santa Clara e o Moreirense tiveram 2 vitórias fora por 2-1. Neste caso, o Moreirense que foi vencer ao Farense e o Santa Clara, que no derby insular, foi vencer o Marítimo. Portanto, Santa Clara em 7º lugar, Moreirense em 8º lugar. Tiveram ali uma fase em que pareciam que os resultados não apareciam. O Moreirense, principalmente desde o despedimento de César Peixoto, resolveu começar a ganhar e estão eles em 7º Bruno, lugar. Sabes quem é o treinador do Moreirense? O treinador do Moreirense é o... Vais-me dizer agora? É o gajo que estava no Boa Vista, agora também estava a falhar o nome. O Vasco Seabra. O Vasco Seabra. Que eu, sinceramente, no Boa Vista... Eu, sinceramente, no Boa Vista não... É obra. Ricardo, tu, destaques da semana, da jornada. Do jogo de hoje, do Rio Ave, o Miguel Cardoso, segundo jogo, salvo erro, e já traz uma vitória para o Rio Ave. Acho que é uma boa... Uma lufada de ar fresco para a equipa e é importante para ver se o Rio Ave engata e se começa a chegar ao topo da tabela. E o Rafael Camacho fez um golo. O Rafael Camacho emprestado pelo Sporting. Boa equipa para ele evoluir, sem dúvida. Marco, destaques da semana. Olha, as duas equipas de sensação, o Vitória, quer dizer, o Vitória não tanto, mas são as duas equipas que estão mais perto dos grandes. O Vitória e o Passos Ferreira não conseguiram ganhar, empataram, infelizmente. E acho que o grande destaque da semana vai outra vez para uma derrota de Boa Vista, e mais uma expulsão. Volta a não conseguir terminar um jogo com 11. E é preocupante porque perdeu com o Nacional, em casa, no Bessa. Nós estamos sempre à espera que seja esta semana que o Boa Vista vai arrancar para ir para uma série de 5 ou 6 jogos sempre a ganhar e que vai dar um salto na classificação, mas a verdade é que eles continuam a desiludir e mais uma vez nota-se que quando a equipa joga sem o Arrel Gomes, as coisas ficam tipo 50% mais complicadas. E eu queria só dar um destaque para o Boa Vista no sentido de que o Boa Vista, que infelizmente para eles não tem uma equipa de comunicação ou um poder de comunicação como os 3 grandes, porque se tivesse, meus senhores, deem uma vista de olhos ao que aconteceu na jornada passada e tirem as vossas ilações, porque ninguém falou sobre isso. Vamos para o nosso remate final. Bruno, eu sei que tu queres falar da comunicação. Vamos terminar o 11 a falar da comunicação, porque isso vai ter um impacto. Eu quero que fique como um impacto final do programa. Está bem, meu filho? Okay. Eu não esqueci. Vamos então ao remate final. Bruno, o teu remate final, aproveita e chutas para o outro. Ok. Olha, apesar de eu a seguir trazer a situação negativa que é a comunicação dos clubes, eu queria trazer esta semana uma situação positiva, muito positiva, que foi uma lição de fair play que foi dada por um jogador do Torino. Portanto, houve um jogo em Itália esta semana que foi o Atalanta-Torino. O Atalanta estava a ganhar 3-0 contra o Torino e um jogador do Torino que de seu nome André Belotti, exatamente, cai à entrada da área da equipa da Atalanta e o Arthur marca a falta, era um livre perigosíssimo e ia dar amarelo ao adversário, ao jogador da Atalanta. Quando o jogador do Torino levanta a mão e diz ao Arthur, não é falta, não lhe dê amarelo porque eu caio sozinho, eu não sou tocado, não é falta. E o Arthur então tirou o amarelo. Portanto, isto para mim é das coisas mais bonitas que pode haver no futebol. Isto sim, quando falamos do fair play, isto é verdadeiramente o fair play, isto é aquilo que deve ser o futebol, independente. E estava a perder 3-0, atenção, acabou por empatar 3-3, o jogo ficou 3-3,
mas o adversário estava a perder 3-0 quando fez esta situação. Portanto, ainda para mais quando estava a perder 3-0. Portanto, parabéns ao Andrea Belotti, parabéns à equipa do Torino, uma equipa histórica em Itália. Fico muito feliz com esta atitude e é o meu remate esta semana. Eu não sei como é que este moço, o Andrea Belotti, não dá o salto para um grande clube. Pá. É um avançado de 5 estrelas. É preciso pagar. É preciso pagar, sim senhor. E é preciso o jogador querer ir. Marco, o teu remate final. Ora bem, o meu remate final vai para o Luís Soares. Este sim também é o refúgio do Barcelona, só que foi o refúgio do Barcelona que foi para o Atlético de Madrid. Não, Braga. O Barcelona disse assim, ele não é preciso, não precisamos dele, podemos mandá-lo embora, vamos deixá-lo sair a custo zero, que é uma coisa que é incrível. É por isso que depois do Barcelona anda em pânico para conseguir ter as contas em dia. Tem estes jogadores que saem assim a custo zero. Não consigo entender esta gestão. Ele já estava na fase descendente da carreira, pá. Tens que compreender. Aquilo foi gestão financeira. Incrível, pá. É fraquinho. Vai para o Atlético de Madrid. Vai para o Atlético de Madrid. Neste momento é o melhor marcador do campeonato e o Atlético de Madrid vai em primeiro, vai já com uma vantagem confortável e tem menos um jogo com os adversários e ele arrisca-se não, acho que está a demonstrar com toda a categoria que ainda tinha um lugar no Barcelona e que ainda faz muita falta e tem um lugar em qualquer equipa no mundo. Só uma curiosidade, sabem quem é que marcou o gol do Celta de Vigo que deu o empate aos 89? Foi Ferreira. Facundo. E não serve para o Benfica. Ricardão, o teu remate final, Ricardão. Olha, o meu remate final é um daqueles que o jogador vai correr com muita força, bate a bola e ela sai para fora, vai para fora da bancada e tudo mais. Vamos falar um bocadinho do Liverpool, que este ano, ou seja, que vem de uma grande época, em que vai buscar o título, que já não estava na casa do Barcelona há muitos anos, e esta época, 23 jogos jogados, ou vamos na 23ª jornada, a maioria das equipas, uma boa parte das equipas da Premier League, e tem apenas 40 pontos, menos 10 que o City, que vai em primeiro, e com a derrota do fim de semana, há a possibilidade, quando o City ajustar o número de jogos, ficar a 13 pontos no primeiro lugar. Já vai ser muito complicado para o Liverpool chegar lá. Deixa-me dar só uma benesse ao Liverpool. Viste quem é que foi a dupla de centrais deles contra o Manchester City? Foi Fabinho e Gomes, não sei. Anderson. O Anderson, ok. Sim, o médio. 2 metros a centrais. E depois eu vi outra. Diz? Eu ia dizer, não foi pelos centrais que o Liverpool perde o jogo. O Alisson Becker fez um jogo para esquecer. Não? Era isso que eu ia dizer. O Alisson Becker, eu vi uma imagem engraçadíssima. Não é propriamente da minha infância, mas o Scooby-Doo, não é? Aquela malta de apanhar os mortos no final dos episódios, tinha aquela parte engraçada de sacar a máscara ao artista. Eu vi uma de gênio em que ele sacou a máscara ao Alisson Becker. O Caris por baixo, Isso é coisa linda, espetacular, meu. Depois o estagiário partilha, coisa linda. Eu pedi para ele esperar um bocadinho, mas é coisa linda. Eu estava a ver como o sogro e eu disse-lhe a ele, é que o mais estranho é que a gente olha e diz assim, é o Alisson Becker, meu. Não é um guarda-redes qualquer. É um dos melhores guarda-redes. Para mim o melhor será sempre o Buffon enquanto ele jogar. Pronto. Mas o quarto golo, a bola vai à cara. A bola vai à cara, ele baixa-se quase, meu, para não lhe passar por cima, meu. Deu-me uma tristeza grande quando eu vi o jogo que o Alisson Becker fez. Fiquei mesmo com pena dele, somos sinceros. Mas pronto, já passou e o jogador tem que seguir em frente. É mesmo assim, Bruno, agora sim, vou-te dar aí uns minutinhos para tu falares, para tu desabafares, porque tu tens para dizer é muito importante. Força. Não, é assim, eu vou dizer mais do mesmo quase, não é? A podridão do futebol português continua. Esta semana a comunicação foi ridícula. Nós tínhamos falado também já da comunicação de Jorge Jesus em relação ao Covid e depois vemos os outros 3 grandes. Eu vou incluir aqui
o Sporting de Braga. 3 grandes, todos a berrar por arbitragens, o que me parece é que todos estão a tentar tirar proveito e a fazer pressão sobre as arbitragens. Tivemos, da parte do Porto, o Pinto da Costa, Rui Moreira, J. Marques, entre outros. Parte do Braga, a queixar-se de um fora de jogo, que não mexe nada no jogo, mas o fora de jogo do jogador do Braga no jogo contra o Porto. Temos o diretor do Sporting, o diretor de comunicação do Sporting, que eu até desconhecia, que é um senhor chamado Miguel Braga. Sim, o Sporting estava desaparecendo na comunicação, aparece outra vez a apontar o Porto, que não se pode queixar, que tem 8 penaltis e que o Sporting é que é prejudicado. Portanto, parece-me que mais do mesmo no futebol português, a podridão de costume, todos a tentar tirar proveito, a fazer pressão sobre a arbitragem, para tentar tirar o máximo proveito possível. Portanto, continua a pouca vergonha do costume e a Liga não põe fim a isto. Toda a gente manda vir, toda a gente quer, eu ia dizer um termo que é feio, mas toda a gente quer o proveito próprio, não é? No fundo é isto, e ninguém olha para as bases, para a estrutura, o que é preciso mexer no futebol português. Tem muito a ver com aquilo que eu falei há bocado, das competições europeias, porque neste momento cada um olha só para o seu bolso e ninguém quer resolver o problema, querem resolver o seu problema, e não o problema estrutural do futebol português. Portanto, é mais do mesmo, uma semana horrível em termos de comunicação, e ninguém cala estes senhores. Ninguém cala. Foi uma vergonha esta semana. Bruno, e o pior é que ninguém vem defender os árbitros. Não há ninguém a defender os árbitros. É incrível que não aparece nenhum dirigente de arbitragem a vir defender. Fala-se, ataca-se. Os árbitros erram sem sombra de dúvidas, erram, e aqui em Portugal erram muito. Eu ainda hoje, esta semana, disse a um colega que é portista, eu disse, muito do que se está a passar na arbitragem hoje é culpa do Benfica e do Futebol Clube do Porto. Eu digo isto com toda a tranquilidade, porque os árbitros que chegam à primeira divisão são árbitros que não merecem estar na primeira divisão. São árbitros que cederam em algumas coisas para poderem lá estar. E hoje ninguém defende a arbitragem. E temos este futebol português. É o 11. Hoje não terminamos de uma forma agradável, mas é um pouco... permitam-me dizer, é um pouco de serviço público, porque a nossa ideia é trazer algo diferente para o futebol. Nós não queremos dar espaço para essas coisas, mas queremos que vocês, quem nos vê, possa abrir um pouco os olhos. Porque da mesma forma que há comunicação na política para que as pessoas pensem de determinada forma, o futebol é muito assim também. Os clubes pensam o que dizer para que as pessoas fiquem com as ideias na cabeça e não olhem para os problemas. Para os problemas que os diretores, os presidentes fazem. Malta, este é o 11. Eu espero que vocês tenham gostado. Partilhem. Sejam ativos lá na nossa rede, na nossa página, no 11 para cada lado. E aqui é sempre 11 para cada lado, porque aqui nós não temos árbitros, é sempre 11 para cada lado, a gente quer jogar futebol. Um grande abraço para toda a gente. Ninguém é expulso. E ninguém é expulso. Ricardo, deixa a tua dica aí e siga. Abraço, pessoal. Até semana. Um grande abraço a Obrigado. todos. Até a semana, pessoal. Fiquem bem.